Nós dois juntos vamos Não, entrar? nós estamos tá junto aqui, já começamos. Então, pessoal, que primeiro uma boa noite para todo mundo. Espero aí que estejam acompanhando aí, me acompanhando aí nas redes sociais já. Eu sou, né, caso você ainda não me conheça, meu nome é Luiz Guilherme, sou psicólogo e te ajudo, né, a fazer mais dinheiro com a psicologia. E hoje a gente vai falar exatamente disso. A gente está começando um projeto aqui quinzenal, eu e o Luiz Otávio. Você ainda talvez não conheça ele, mas vai ser uma figura que vai estar muito presente aqui nas minhas redes, porque esse cara, ele é educador financeiro, assessor de investimento, né? No sentido assim, eu não é brincadeira, é verdade. Ele cuida do meu dinheiro hoje, né? Com tudo que eu vou ganhando, porque a gente começa a investir junto, eu preciso de alguém que auxilie. Então, essa é a figura. Aí, vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí, para vocês já ficarem mais familiarizados. Então, se apresenta aí, Luiz Otávio. Boa noite a todos, gente. Novamente, muito obrigado para aqueles que já me conhecem e aqueles, né, que não me conhecem. Meu nome é Luiz Otávio, eu sou educador financeiro, eu trabalho na área de investimentos, na Bolsa de Valores, né, sou um consultor de investimentos, empresário na área de educação, especialista em finanças aplicadas e o meu objetivo é exatamente mostrar que um passo muito grande, totalmente linkado com aquilo que o professor Luiz Guilherme vai apresentar, é exatamente essa gestão da carreira. E quando eu falo em gestão da carreira, o que eu quero dizer é quando você pensou em se transformar na sua própria empresa. Por quê? Uhum. Isso é um fator crucial para que você consiga, de fato, alavancar não apenas os ganhos, utilizando os princípios, né, os paradigmas que o professor Luiz Guilherme vai apresentar para vocês, mas também utilizando estratégias que não são tão usuais em meio, né, a Uhum. várias profissões. Mas o objetivo é exatamente que vocês utilizem esses dois conhecimentos, essas competências e essas habilidades de forma concomitante, de forma simultânea. E dessa forma eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir sair dessa condição, né, de psicólogo para, né, o psicólogo investidor. Então a gente vai bater um papo hoje, né, super informal, a gente vai conversar, a gente vai, obviamente, ter todo um espaço aí para que vocês tirem dúvidas, mas foco nisso, tá certo? Foco na gestão de carreira, foco em como se tornar a sua própria empresa, como isso pode ser fundamental para alavancar a nossa carreira, certo? Então, um forte abraço, né, para a gente que está chegando agora, esses que acabaram de entrar, e vamos juntos até não sabemos que hora. O importante é que todos saiam Então, satisfeitos. então, até para a gente começar nessa conversa, a gente tem desenvolvido um método assim para a gente trabalhar junto, que a gente deu o nome de SEI, né? SEI com C no caso, né? Eu falei, né? Aí a chamada, né, da live de hoje são as três formas, né, de investir na psicologia. E exatamente assim, a conversa é a gente conseguir ampliar essa concepção de investimento que a gente tem. Então, SEI é um dos pilares desse investimento, que é o conhecimento e a clínica, né? Que você aí, né, psicólogo, quando a gente fala de clínica, acho que você já deve compreender bem que ela vai passar por todos os espaços. Então, você quer trabalhar no RH, você quer trabalhar numa ONG, você quer trabalhar dentro do consultório, você tem que ter uma concepção de clínica muito bem fundamentada. Eu vou pedir um pouco de desculpa, gente, porque minha garganta ainda não melhorou 100%, então algumas tosses virão. E assim, o, o outro é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele vem aí, eu vou deixar, né, até o professor Luiz Otávio falar mais, e a gente trocar uma ideia especial sobre isso hoje. E o investimento financeiro mesmo, né? Saber o que você vai fazer com esse dinheiro que resta, né? Então, aí já entrando nesse assunto, né, Luiz Otávio, que é o seguinte, você sempre fala comigo, ué, parece que minha câmera deu uma virada. Girou mesmo.
Nós vamos virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo, mas não precisa ser tão literalmente assim. Tive que... Espera um pouco. Deixa eu tirar aqui. Então, deixa eu mudar a câmera. Parece que tive um pequeno problema técnico aqui. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Está de boa. Então, daqui a pouco o som acho que consegue melhorar. Deixa eu modificar aqui. Então, e uma das coisas, né, que você sempre fala comigo, que você pega no meu pé até, né, é isso, assim, que a gente precisa se entender como uma empresa. Quando você fala isso, o que você está querendo dizer como se ver como uma empresa? A pessoa precisa se ver como empresa. Eu sempre vou nessa tecla do Cristiano Ronaldo, parece que eu insisto isso para quem já me conhece, já ouviu, né, eu em algumas oportunidades falando sobre isso, já me ouviu, perdoe, em algumas oportunidades falando sobre isso, e eu sempre comento, até pela minha idade avançada, eu já vi dezenas de jogadores que eu diria que são muito melhores que o Cristiano Ronaldo, mas eu não conheço um jogador que tenha ido até a NASA e adquirido equipamento para fazer um treinamento diferenciado e dessa forma potencializar a sua capacidade física ou, né, para até você sempre lembra desse caso, né, da questão do pular 2,85 m para fazer aquele gol de cabeça famoso que ele fez, tanto que colocaram a bola lá no meio da rua e ninguém conseguiu saltar daquela forma, e muitas pessoas até mais altas que ele. Então, eu uso esse exemplo, uma analogia com o futebol, que eu gosto muito de futebol, e pensando exatamente isso, ele se transformou na própria empresa. Ele investe nele mesmo. Então, no nosso caso, que trabalhamos mais nessa área, né, da educação, na área, né, do investimento, no caso de vocês, na área da psicologia, a maior quantidade possível de conhecimento que você adquirir é fundamental, né? Obviamente que informação em excesso precisa ser transformada e trabalhada para que se torne conhecimento, porque às vezes, né, muita gente tem informação em excesso e não transforma em conhecimento. Nós precisamos sistematizar isso, definindo bem, né, um foco. Então, o que é se transformar na própria empresa? É investir em você na maior proporção possível. Vou dar o exemplo do próprio professor Luiz Guilherme. Por que ele tem pacientes no exterior? Como é que ele atenderia pacientes no exterior em alemão e em inglês se ele não tivesse um dia se dedicado de uma forma aí muito intensa ao estudo de línguas? Então, né, são aquelas coisas que muitas vezes parecem sacrifícios, mas não são, são investimentos. Tem um custo, por isso que você tem que no futuro próximo cobrar caro, vamos falar disso? Certo? Você quer aumentar seu ticket. Concordam? Sim. Qual que é o seu diferencial? Não, eu sou um cara que tem agenda cheia para os próximos 2 meses. Eu sou um cara que atende um paciente lá na Suíça. Eu sou um cara que atende um paciente lá nos Estados Unidos, né, e na Alemanha. Isso é um diferencial. Agora, você não consegue se não houvesse previamente todo um investimento nessa questão da sua capacitação. Eu hoje não poderia atender, né, os clientes da forma que eu atendo, de forma assertiva, falando sobre empreendedorismo, falando sobre investimento, trazendo conhecimentos de outras áreas, se eu não tivesse me capacitado para isso. E quando eu falo empreendimento, falo empreendedorismo, eu vou até fazer uma citação aqui ao Fernando Seara, porque ele diz que o empreendedorismo nasce da dor. E quando eu falo em dor, gente, não é dor física, não é dor psíquica, mas pode ser também, porque se nós pensarmos o que aconteceu, e não parece, há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, nós falávamos, né, sobre isso, sobre a questão de o empreendedorismo nasce da dor, só que dor é problema. Eu falava isso para os meus alunos. Não, e eu cansei de dizer, gente, mas não é a dor física, não é a dor psíquica. E de repente veio a pandemia e se tornou dor física, dor psíquica. E quem não se reinventou durante a pandemia teve problemas. Uhum. Então, o empreendedorismo, ele nasce da dor
no sentido de, cara, eu tenho um problema, eu vou resolver isso com o quê? Com a minha inteligência, com a minha capacidade criativa. Todos nós somos empreendedores, todos nós somos criativos. Qual é a diferença? O que você faz com isso? E nós estamos aqui exatamente para quê? Para dar instrumentos, para dar ferramentas para que isso aflore em você. Porque talvez você, de fato, nunca tenha pensado dessa maneira. Eu acho interessante o que você está trazendo, que aí, se a gente for buscar aqui, né, na psicologia, a gente tem uma tendência muito grande a querer buscar todas as soluções dentro da própria psicologia. Né? Você deu o exemplo, né, da língua estrangeira, você saber falar uma língua estrangeira, principalmente o inglês, te abre a porta de você ter pacientes literalmente do mundo inteiro, porque mesmo quando você tem um paciente, às vezes, né, da Bélgica, às vezes se o cara tem um nível avançado, né, conhecimento, ele vai saber falar inglês, né? Ou então, você saber, por exemplo, já tem ganhado, né, muita perspectiva hoje a questão de você saber fazer marketing. E marketing, né, já tem aí uns 3, 4 anos que eu tenho estudado, e uma das coisas que se diz é o seguinte, a gente acha que sabe, né, a gente acha que compreende, mas a gente não para estudar o marketing. E aí vai sobressair aqueles psicólogos que pararam para estudar marketing. E é interessante porque dentro do marketing, o que você aprende de psicologia social é impressionante. Só que é uma psicologia social que você não aprende dentro da faculdade. Né? Outra Ela é coisa, né, aplicada. gente? Exato, exato. E outra coisa, né, a questão do investimento. Eu lembro o dia, né, que eu falei com você, que eu liguei te xingando, cara, me ajuda a cuidar do meu dinheiro, né? Porque, não, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar tal, mas chega um momento que a gente tem que aprender, porque se o dinheiro tá ali, você recebe ele, né? Imagina aí quem tá assistindo, quem entrou aí agora, sonha em poder chegar a algum momento de eu poder atender as pessoas sem preocupação se eu sem se sentir extorquindo, às vezes, a pessoa que está ali na frente, né? Tipo, eu dependo dessa pessoa me pagar. Nossa, a pessoa pediu um desconto, eu não posso dar um desconto para ela, né? A pessoa está passando situação difícil. Imagino que você tenha vontade de uma ou outra pessoa para poder, né, fazer uma maleabilidade no preço, mas o que eu preciso? Eu preciso que meu dinheiro renda em algum outro lugar. Eu não posso ficar dependendo só do meu trabalho. Imagina, em algum momento, né? Torço eu que não, mas em algum momento você adoece, você precisa passar 2 meses parado. Seu paciente não vai ficar te esperando 2 meses, né? Você vai precisar nisso aí. Eu falo até outras duas coisas, né? Às vezes criar um curso online, porque o curso ele vai se vender sem você precisar estar ali, sem precisar da sua hora de trabalho. Eu acho que é isso, esse é um salto, né? Pensar o salto do Cristiano Ronaldo na psicologia é você conseguir viver da psicologia sem depender da sua hora de trabalho, né? Porque o sonho de muito psicólogo, né, Luiz Otávio, é exatamente assim: eu quero ter meu consultório cheio. Só que como a gente não entende que a gente é uma empresa, como você falou, eu não levo em consideração que eu não sou uma máquina e que coisas da vida acontecem. E pô, tudo bem, eu tô com meu consultório cheio, só que se eu não sei gerir isso, tudo bem, você não quer fazer curso, não sei, mas você tem que saber gerir seu dinheiro. Porque e se em algum momento você não vai poder tirar férias? Você não vai poder, né, por exemplo, adoecer? E na hora que você precisar parar de trabalhar, você vai viver de aposentadoria do INSS? Você já parou para pensar nisso aí, quem está assistindo a gente? Até coloca aí o que você está achando da discussão, está te acrescentando alguma coisa. E você já parou para pensar, caso você seja psicólogo ou qualquer outra profissão, seu sonho é ficar dependendo da aposentadoria do INSS? Vai colocando aí a pergunta que ela vai aparecer aqui para a gente e a gente vai sabendo, né? Luiz Guilherme, Eu acho que... Oi. Dá uma pequena travada. e aí, retomando até o de novo o assunto do Cristiano Ronaldo, achei engraçado que você falou agora que você não... Vou falando,
Preciso saber se será que a galera está me ouvindo e me vendo? Agora voltou, agora tá bom. Tá bacana. Ok. Então eu vou recomeçar. Curiosamente, você acabou de utilizar a seguinte expressão, porque eu não sou uma máquina. E aí eu retomo o assunto do Cristiano Ronaldo. O apelido dele é Robozão, né? Porque ele se transformou numa espécie de máquina de jogar futebol. De novo aquilo, né? O talento é importante. Você tem o dom para psicologia. Ok. Certo? Só que você pode incrementar isso exatamente através de outras ferramentas. A questão das línguas, eu gostaria de retomar isso. Hoje, você falaria assim, poxa, que legal, eu vou aprender inglês, porque com isso eu posso ler artigos, ler uma quantidade maior de artigos. Você não precisa. Hoje em dia você não precisa, porque você consegue traduzir facilmente qualquer artigo. Então, vejam que até a mudança das tecnologias vai trazendo novas demandas. E se você não estiver atento a essa questão mercadológica, você fica para trás. Antigamente, bastava você ter um curso superior. De repente, o mercado começa a exigir mestrado, começa a exigir doutorado, e de repente, não basta apenas isso. Você tem que criar novos instrumentos, novas ferramentas. Outro exemplo ótimo que o professor Luiz Guilherme deu. O sonho do psicólogo é ter o consultório cheio. Então, na minha experiência como professor, qual era o meu sonho? Eu fui professor de pré-vestibular durante muito tempo. O meu sonho era ter o meu horário cheio. O meu sonho era dar aula manhã, tarde, noite, conseguir. Cheguei a dar 65, 70 aulas. Eu ganhava muito bem, alguns já sabem dessa história. Ganhava muito bem, porque o pré-vestibular sempre pagou bem. E até hoje eu me pergunto, para onde foi esse dinheiro? Eu não sei responder. E eu vejo isso como uma informação crucial para vocês. Porque eu estou afirmando o seguinte, que em 2006 eu ganhava mais do que eu ganho hoje. Não na condição de investidor, mas como professor, em 2006 eu ganhava mais do que eu ganharia hoje. E não consegui transformar esse ganho, não consegui alavancar. Então, eu faço essa analogia, psicólogo com consultório cheio, a esse professor de pré-vestibular aqui, que dava 60, 65 aulas por semana. Vocês acham que num determinado momento eu conseguia manter o mesmo nível em 65 aulas? De novo, vou lá no Cristiano Ronaldo. Eu não sou tão fã dele assim não, mas aprendi a gostar muito dele, por causa do viés empreendedor. Se ele hoje tiver uma contusão e ficar 6 meses parado, ele vai depender vou colocar como o professor Luiz Guilherme disse, ele vai depender da hora de trabalho dele? Não vai. Ele pode ficar 6 meses parado, contundido, ele pode ficar 1 ano. Por quê? Porque ele construiu, ao longo desses últimos anos, uma carreira milionária. Eu até imagino bilionária, porque se nós considerarmos aí tudo que vem agregado ao salário dele, em termos de marketing, que é muito importante, você se transforma no melhor jogador do mundo, sem, na minha concepção, ser o melhor jogador do mundo. Mas ele é um cara que chega e fala assim, você é o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo? Não, eu sou o primeiro, segundo e terceiro. A gente sabe que isso nem fisicamente é possível. Tá certo? Mas ele faz isso com maestria. Ele deve ter uma equipe de marketing muito importante, né, na carreira dele, na gestão da carreira. Mas vejam como que esses exemplos podem ser agregados ao que vocês estão discutindo aí hoje. E olha só que você trouxe o exemplo, né, de 2006. Eu vivi algo muito semelhante quando meu filho nasceu em 2016, né? Seu sobrinho aí, né, Jonas? Exato. 2016 eu tinha isso. Aula na PUC, né? Dava 20 horas de aula na PUC. Eu tinha, mas sei lá, 10 pacientes. Eu trabalhava no SUS, 20 horas também. E eu acho que foi um dos poucos momentos da vida que eu saí endividado. Assim, era o que eu mais, né? Até hoje eu não posso falar que eu, graças a Deus, com todos esses investimentos que a gente vai comentar hoje eu ganho mais do que eu ganhava na época, mas pro que eu recebia, era impressionante como que eu conseguia ficar sem dinheiro. Sendo que antes, com menos, quem já viu
imagens minhas viajando para o exterior e tudo, eu trabalhava menos e sabia gerir esse dinheiro muito mais. Então, quer dizer, quando você está trabalhando muito, é bem provável que você vai gastar mais com iFood, vai gastar mais com gasolina, mais com estacionamento, mais com sua saúde. Eu lembro que eu adoeci muito nesse período, né? E aí, eu lembro, até foi um pouco antes disso, para como que eu fui construindo essa carreira, né? Como que eu acho que em algum momento eu tive uma concepção empreendedora, só que eu ainda não sabia, eu ainda não tinha essa concepção muito forte. Muito pelo contrário, né? Dentro da faculdade a gente aprende a falar mal disso. Eu tive um colega Lucas Albertoni, talvez se procurarem na internet, é um cara que fala muito bem disso. Ele foi o primeiro da minha turma, talvez um dos primeiros assim do Brasil que eu acho que começou a falar desse assunto, né? Então tenho até orgulho de ter sido colega do cara. A gente troca umas ideias de vez em quando. Então assim, isso era muito mal falado na faculdade. Então como que eu vou assumir que eu estou pensando em psicologia e dinheiro? E ali eu trabalhando, né, no centro socioeducativo com adolescentes, né, privados de liberdade, era um trabalho muito difícil, trabalhava 44 horas. Eu falava, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. Veio esse pensamento na minha cabeça. Eu falei, então, peraí. Passo um, como que eu posso fazer um investimento de uma forma diferente? Então, peraí, nesse concurso, então vou buscar um concurso que eu vou receber o mesmo tanto e trabalhar metade. Fui lá, fui para Matheus Leme. Falei, mas o que eu posso fazer? Luiz Otávio falou aí, né? Estudava, fazer mestrado, fazer o doutorado, e aí eu me capacitei para dar aula. E fui chamado para dar aula na PUC. Aí, bate pandemia. Eu ainda tinha mais ou menos a mesma quantidade de pacientes. Fui fazer formação de analista junguiano, formação de terapia cognitivo-comportamental. Fui. Por que eu entendi? Aí você começa a entender o mercado. Olha, o consultório ele vai me dar mais dinheiro. Eu, apaixonado com o consultório, tenho 16 anos. Desde que eu formei, em 2007, eu estou no consultório. Aí, então tá. Foi a única profissão que, assim, desculpa interromper, foi a única, inclusive, de todas essas que você nunca interrompeu. Exato, exato. O foco Exato. de vocês é esse, no primeiro momento. Acho que, sei lá, se eu chutasse que 90% dos psicólogos entram na psicologia para ser, né, clínicos, eu acho que eu não estaria errado, não. Aí, eu bate a pandemia e eu falo, olha, se eu não for para a internet, é o que você falou, eu vou ficar para trás. Vou ficar dependente de consultório físico e está tudo fechado, 2020. Comecei a estudar marketing. Gente, foi um salto assim, eu tinha, na época ali, deu aquela queda, eu estava dando aula na faculdade, serviço público, né, eu não parei, porque, né, eu surto, você não tem como, mesmo com a pandemia a gente tinha que estar lá. Só que com o marketing pulou de 5 para 25 pacientes em 3 meses. Quer dizer, se eu pensar que nesse momento algo mudou na minha formação acadêmica de psicologia, nesses 3 meses, em 2020, não, nada. Eu já era professor há 7 anos na época, eu já tinha morado no exterior, na Suíça, doutorado. Isso serviu para quê na clínica? Nada, nada. O que fez a diferença, o que fez a grande mudança, serviu para mim, claro, assim, mudou na clínica, deixa eu corrigir aqui, né? Mudou a minha atuação na clínica, obviamente. Só que não mudou nada para as pessoas me procurarem. O que mudou foi ter compreendido o marketing. E para além do marketing, porque você vai pensar o marketing, né? Às vezes só ali aparecer nas redes sociais. Não, eu consegui compreender que, ponto um, nas redes sociais eu não era ninguém, apesar da minha formação, eu não era ninguém, né? Para aquele mundo, que eles não me conheciam, e eu precisava agregar algo para esse mundo. Então, como? Criando cursos. Eu lembro de eu ter criado meu primeiro curso de psicologia analítica. Um curso, gente, assim, banal assim, né? 8 horas, um curso introdutório, coisa simples, assim, direto ao ponto para quem está querendo ter o primeiro contato. E quando eu lancei, só com impulsionamento, assim, ainda muito precário, assim, meu conhecimento, só impulsionamento de Instagram, teve 80 pessoas inscritas. Assim, e dali, pelas pessoas me verem,
entenderem o que eu conheço, o que eu posso agregar, muita pessoa veio procurar para fazer supervisão, para fazer terapia. E aí, é só escalando. Eu sempre tenho uma concepção, aí eu falo de mim, assim, a gente troca muita ideia, eu e o Luiz Otávio, que é isso, olha, eu crio uma plataforma sólida. Então, por exemplo, o consultório está ok, então vou dar um salto a mais. Então, entrei na faculdade. Hoje, né, hoje eu dou aula na UNA. E agora, antes eu era professor substituto na PUC, agora eu dou aula definitiva na UNA. Então, me dá uma plataforma para eu poder pensar um novo projeto, né? Pensar um projeto diferente. Então, sempre, quando a gente fala em empreender, né, não é sair loucamente. Agora eu vou largar tudo e vou sair. É interessante, esse caso eu achei muito legal, muito legal. Aqui. Eu estava fazendo uma dessas mentorias, até, né, a realidade tem até mudado, né? Algumas pessoas têm me buscado, né? Tem nos buscado, né, para diferentes mentorias de investimento com o Luiz Otávio e sobre carreira, né, comigo. Então, um estudante de psicologia, ele tem 25 anos, vai ser pai agora. Tá acabando o curso. E ele é Uber. E ele, né, a gente conversando, trocando ideia, ele falou assim, mas o Uber eu sinto que ele vai me prender se eu ficar ali. Por quê? Porque eu consigo tirar uns 9 mil com o Uber hoje, né? Mas eu não quero, mas aí a gente tem que entender, a pessoa não, o desejo dela não é só o dinheiro. Ser psicólogo, né? Tem até pesquisa que acha que não tem profissão mais realizada do que a gente. Porque, pô, você ganhar para ajudar muito e de uma forma leve a pessoa, que eu acho que é o jeito que a gente faz. Então, ele, quanto Uber, ele recebe um valor que dá para ele. Eu falei, olha, pensa o seguinte, vai ser um esforço inicial, mas vai investindo na sua carreira, no marketing, em algum curso, alguma coisa, que você tem o Uber, que te dá um retorno sólido, e agora você vai alavancar isso investindo em outras coisas, mas não abre mão desse dinheiro agora. Agora, quando a psicologia te der mais do que isso, aí você repensa, né? Então, às vezes, você tá aí, né? Nossa, eu tenho um outro trabalho, mas gostaria de ir para psicologia, né? Investir só nela. Às vezes, no primeiro momento, você não vai pensar em largar tudo. Utiliza o que você tem. Eu já fui assistente administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte. Trabalhei lá há muitos anos. E eu sabia isso. Isso aqui é um passo para me dar uma tranquilidade para eu dar um passo além, né? E dei entrada no meu apartamento como assistente administrativo, né? Então, a psicologia depois ela vai entrando. Então, empreender para mim, investir, tem isso, né? O investidor, ele não faz investimento burro. Um bom investidor, ele analisa risco, né não? Acho que o Luiz Otávio vai poder falar isso até muito melhor do que eu. Eu ficar sem trabalho porque a psicologia me promete muito dinheiro é algo inteligente? Creio que não. Então eu vou deixar com o Luiz Otávio para falar dessa análise de risco. Eu gosto muito de trabalhar com números, então quando, por exemplo, o professor Luiz Guilherme fala que ele saltou de 5 pacientes para 25, isso, gente, representa um aumento de 400% na quantidade de pacientes. O que eu estou jogando para vocês em percentual? Para que você imagine isso, sim, como 400% de aumento na receita. Uhum. E aí, claro, num primeiro momento, isso é fantástico. Por mais que nós tenhamos falado assim, consultório cheio num determinado momento vai, né, se transformar numa situação de, vamos dizer, cansaço, numa situação de, né, exaustão, mas você precisa passar por essa fase num determinado momento da sua vida, como um dia eu dei uma quantidade gigante de aulas, só que eu não soube fazer o quê? A transição da carreira. Quando eu falo de trabalhar com números, gente, olha como que essa questão de você se reinventar é importante. As coisas acontecem numa velocidade cada vez maior, num espaço de tempo cada vez menor. Então, vejam só, de 1995 a 2014, eu fui apenas professor, o apenas não tem nenhuma conotação negativa, ok? A minha profissão era única, exclusivamente professor. Em 2014, eu abri uma escola.
Então, eu me tornei professor e empresário. Por que eu acho isso fundamental? Porque em 2019, eu ingressei na área de investimentos, educação financeira e empreendedorismo. Ou seja, já eram 4 anos. Então, vejam bem onde eu quero chegar. Eu fiquei 19 anos apenas com uma profissão. De 2014 a 2019, eu tive 2. E de 2019 para cá, eu tenho ainda a profissão de professor, uma quantidade mínima de sala de aula, empresário, consultor de investimentos, educador financeiro, palestrante, certo? Ou seja, o leque se abriu. Por quê? Porque eu percebi que, como em 2014, eu disse, estou abrindo o bico, como se diz, não estou dando conta de apenas dar aula. Vou partir para o empreendimento. Empreender no Brasil é difícil, tá, gente? Se alguém falar que é fácil, eu tô pegando mentira para vocês. Mas se você consegue passar por 2 crises financeiras e econômicas, como nós passamos, 2015, 2016, e agora essa última, ligada principalmente à pandemia, você se fortalece. Você cria casca. Mas chegou em 2019 e eu disse, somente professor e empresário tá puxado. Eu quero alavancar. O que a gente vai ensinar você aqui é exatamente isso, abreviar um caminho que nós demoramos muito a aprender. Olha o que o Luiz Guilherme falou, 16 anos de consultório. Olha o que eu falei para vocês. 19 anos somente sala de aula. Então, nesse espaço de tempo muito curto, nós conseguimos alavancar não apenas a carreira, mas, que é o nosso foco, alavancar os ganhos. Porque no final é o que nós queremos, para trazer exatamente, inclusive, a qualidade do seu trabalho melhor. Pense no dia que você conseguir ganhar 3 vezes mais, atendendo 4 vezes menos pessoas, 4 vezes menos pacientes. O nível de dedicação, de entrega e de qualidade que você terá até no preparo, na antecedência desse paciente. E, como nós já dissemos, porque eu vou te ensinar isso. Acordar de noite, dormir à noite, acordar de manhã, abrir a conta na sua corretora, falar, caramba, ganhei dinheiro. Dormindo. Por quê? Porque eu tive uma iniciativa empreendedora de aprender a investir. Eu me capacitei para me tornar um investidor. Eu vou te ensinar a fazer isso. Com o tempo aqui a gente vai poder falar, com o tempo a gente vai poder falar muito, né, sobre como fazer isso. Então vai acompanhando a gente aqui, porque o que a gente queria, né, tá querendo aqui trazer é exatamente esse ponto. De fato, eu imagino que na parte de conhecimento e clínica, você talvez já tenha investido bastante, talvez continue a investir muito. É a parte que a gente gosta, é super gratificante você estudar os casos do Freud, você aprender sobre as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, você acompanhar, né, toda a realidade psíquica que o Jung trouxe, o existencialismo, seja lá qual que for a área, né, que você se sinta mais à vontade. Só que eu tenho que saber, né, potencializar isso, e um investidor, né, que a gente acompanha ele, Ulisses Dias, ele fala isso: se você tem uma fonte de renda só, você corre o risco daqui a pouco de não ter nenhuma. Opa, parece que teve um problema, Luiz Otávio, mas eu continuo aqui. Você corre o risco de não ter nenhuma fonte de renda. Então, no caso hoje, né, o Luiz Otávio estava falando, e eu tenho o consultório, eu tenho a aula na universidade, eu tenho cursos livres, né, que eu gosto bastante da internet, porque na internet você pode focar direto no ponto, eu quero ensinar a pessoa a fazer isso, isso e aquilo. E a gente trabalha a questão também do investimento, né, que é uma terceira ou quarta fonte de renda que você pode ter. E é uma que trabalha para você sem você ficar se esforçando. Vai ter o esforço, claro, né? Assim, o conhecimento ele vai ser a base de tudo, né? Você vai ter aquele momento do conhecimento estar ali, né? Então, é entender que você está empreendendo o tempo todo. Na hora que você está estudando ali, você está empreendendo para ser uma psicóloga, um psicólogo melhor. Quando você vai estudar marketing, você vai estudar negócios,
você está também sendo um psicólogo melhor, só que agora você está alavancando seus ganhos, você está multiplicando seus ganhos. E é multiplicar, não é somar, não. É questão de múltiplos mesmo, né? 2, 3 vezes, 4 vezes mais, e olha lá, né? Vai que você acerta a veia aí numa aí e deslancha em algum ponto, né? Tem alguns pacientes empresários que falam assim, é a hora que você rompe. Rompe, para quem... Aí, quando vocês entenderem de investimento, estiverem acompanhando a gente, você tem um limite, assim, né? Que as ações vão chegando. Você tem uma resistência. Então, na hora que você rompe essa resistência, você não tem mais aonde... Você vai parar só na próxima resistência. Então, é a hora que você rompe. Então, às vezes, você entra no negócio, você está batendo resistência. Na hora que você rompe, você vai para outro patamar, multiplicando esses valores de alguma forma. Né? E aí, você tem o outro que, assim, beleza, estou ganhando dinheiro, é pensar isso. Eu já vi algumas postagens, nossa, se a pessoa tivesse juntado dinheiro... Gente, a gente, né, aqui, que vocês estiverem acompanhando a gente não vai falar de juntar dinheiro. Você não vai colocar seu dinheiro na poupança, deixar debaixo do colchão, né? Você vai aprender, né, com a gente aqui a cuidar bem desse dinheiro. É muita relação que você faz, é uma formação muito longa, né, que você precisou fazer para poder estar aqui, para a gente não tratar bem algo que a gente que vai fazer, vai passar uma tranquilidade para a gente, né? Então, entender que é isso, né? 3 níveis que você, psicólogo, precisa saber para cuidar, né, da sua carreira. Investe em conhecimento. Isso é investimento. Investimento para você ter mais pacientes, para que o seu paciente te indique para outras pessoas, para que ele retorne. Investimento em aparecer para que as pessoas saibam o que você está fazendo. Investimento, né, que aí é o marketing. Investimento em negócios. Pensa outros projetos, com certeza você tem conhecimento que você pode compartilhar com as pessoas. E não precisa ser necessariamente psicologia, não precisa ficar ensinando teoria para as pessoas, né? Eu tenho colegas que ensinam, por exemplo, cursos de como a pessoa pode dirigir melhor, perder o medo da direção, coisas assim. Atender em grupo, você ganha uma escala nesse processo também. Tem muita ideia. Então, você está investindo aí em negócios, né? Regularizando esse negócio. Então, quer dizer, aquele ganho que era o consultório individual, que tem aquela hora, você pode, por exemplo, naquela hora, em vez de atender 1, atender 5, atender 10 com um grupo, por exemplo. Não precisa ser só grupo, né? Mas você pode fazer um curso que você ganha numa escala gigante, né? Por exemplo. Então, tem várias coisas. E aí, você vai ganhar mais dinheiro com isso. Com isso que eu te passei, eu tenho certeza que você vai ganhar mais dinheiro. Só que aí você tem que pegar esse dinheiro e ensinar mais e colocar ele para trabalhar para você. Porque vai chegar um momento, invariavelmente, que a sua energia vai começar a diminuir. O seu pique de trabalho vai reduzir. E aí você vai precisar de que esse dinheiro te sustente. Seja por causa da idade, seja por causa de saúde, seja porque você quer tirar férias, eu quero viajar para o exterior, quer ter liberdade geográfica e financeira. Eu falo que eu já tive essa possibilidade quando eu morei 1 ano na Suíça, de poder atender de lá. E era assim, não era só Suíça, não, né? Essa Suíça parece, né? Tava só num lugar, não. Eu morei em Genebra, eu morei em Lausanne, eu morei em Turgal, que são lugares diferentes que eu podia estar. Morei em comunidades, morei em outras casas, e eu tinha aquele horário dos meus pacientes que eu podia atender ali. E estava tranquilão. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo, a hora que for, né? Atender pacientes do mundo inteiro, pegar esse dinheiro e deixar ele rendendo. Né? E a gente vai conversar muito mais disso. Olha, espero ter te ajudado bastante a compreender que a nossa profissão é muito linda e ela pode ser muito rentável também. Ela pode trazer tranquilidade para a vida. E é tudo isso que eu quero. Qualquer dúvida que tiver, manda mensagem, entre em contato comigo lá no Instagram também, né? O @dr.luizmafle, igual tá aí meu nomezinho embaixo. Tá? Manda mensagem aqui também. E a gente vai trocando ideia. Vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse início desse projeto. E à medida que vocês forem mandando perguntas, a gente também vai montando essas lives assim a partir da sua vontade. Então, peço aí, dá o like, né? Que isso aí ajuda o canal a crescer, compartilha com outras pessoas e a gente se vê, né, nesse projeto daqui a 15 dias. E tem todos os meus vídeos aí 2 vezes por semana, tá bom? Um beijão para você
E até mais. Tchau, tchau.